Os submarinos australianos da classe Collins podem ser resumidos em 4 palavras. A Austrália está realizando uma grande modernização de seus 6 submarinos dieselétricos da classe Collins, estendendo sua vida útil até a década de 2030. Este projeto de 4 a 5 bilhões visa manter uma dissuasão submarina confiável enquanto aguarda a chegada de submarinos movidos a energia nuclear sob o Acordo AUKUS. A classe Collins, atualizada, aumentará a capacidade da Austrália de patrulhar seu vasto domínio marítimo, proteger rotas marítimas vitais para o comércio e combater o crescente poder naval da China na região. Essa estratégia reflete a dependência anterior da China em armas assimétricas do tipo Assassins, mas concentrando-se em submarinos como uma maneira econômica de projetar poder e manter uma forte postura de defesa. A Austrália está preocupada que o mundo esteja se tornando cada vez mais militarmente perigoso. A China continua a flexionar seus músculos e construir mais aviões e navios de guerra que podem intimidar a Austrália. Em maio passado, o caça chinês J-10 disparou sinalizadores em um helicóptero naval australiano voando no Mar Amarelo para impor sanções contra a Coreia do Norte. O primeiro-ministro australiano ficou furioso com a provocação. A Austrália está se concentrando na guerra submarina para responder aos chineses e os desenvolvimentos estão acontecendo rapidamente. O acordo dos submarinos nucleares AUKUS ajudará a Austrália a adquirir submarinos movidos a energia nuclear no futuro. Enquanto isso, a frota atual de submarinos não é tão ruim. A classe Collins é anunciada como um dos melhores submarinos dieselétricos do seu tipo no mundo. Os submarinos da classe Collins estão agora passando por uma extensão de vida útil no estaleiro Osborne, na Austrália do Sul, de acordo com o governo australiano. Esta operação é um grande ponto de preocupação para a Marinha Real australiana e crítica para sua estratégia de força assimétrica para lutar contra os chineses necessário para proteger a pátria. A Austrália espera que os submarinos da classe Collins estejam operacionais na década de 2030. Após a atualização, esse prazo está muito além da projeção original de vida útil. O governo está investindo notáveis 4 a 5 bilhões no projeto. Esse esforço mostra que o país leva a sério a defesa e mantém as linhas de comunicação marítimas abertas para as exportações de recursos naturais australianos para nações do leste asiático desenvolvidos. Pela primeira vez durante a Guerra Fria, com o trabalho de design começado em 1982, a conclusão desse processo inicial em 1987, os submarinos da classe Collins já tiveram uma longa vida útil. Eles substituirão os antigos submarinos da classe Oberon. Devido à localização remota da Austrália, a classe Collins precisava ser de longo alcance. Se suas costas fossem ameaçadas, a Marinha Australiana queria algo que pudesse sobreviver a um instrumento para levar a luta ao inimigo quando necessário. A classe Collins seria então capaz de atacar navios adversários, defender-se contra outros submarinos e espreitar em alto mar em outras nações para coletar dados de inteligência, vigilância e reconhecimento. Os submarinos da classe Collins foram entregues entre 1996 e 2003. O governo ficou animado, pois esses eram os primeiros submarinos nacionais construídos no país. Os australianos buscaram inspiração nos suecos, pois a classe Collins lembrava o design sueco do tipo 471. Os barcos da classe Collins têm 255 pés de comprimento e deslocam 3 mil toneladas. Eles têm um sistema de propulsão dieselétrico silencioso. Apenas 42 oficiais marinheiros alistados estão a bordo. Os submarinos da classe Collins são armados com torpedos pesados MK-48 e mísseis de navio Harpoon, lançados por submarinistas. Há 6 submarinos da classe. O primeiro construído foi o HMAS Collins, seguido por Farcombe, Waller, Deschanel, Sheehan e Rankin. O trabalho não foi fácil para a indústria de defesa tão pequena. De acordo com a contratada de defesa estatal ASC, os submarinos são a embarcação militar mais complexa construída na Austrália até o momento. Com mais de 3,8 milhões de peças cada, os submarinos são 10 vezes mais complicados do que uma fragata. Embora ambos tenham aproximadamente 3 mil toneladas de deslocamento, mais de 33 mil desenhos e 5 mil ordens de serviço foram produzidos antes do início do processo de construção, e uma vez iniciado o trabalho, cada submarino levou 2,5 milhões de horas para ser montado. A ASC passará os próximos 4 anos no projeto de modernização. Serão necessários 1.100 trabalhadores para concluí-lo. Focar em submarinos é uma jogada estratégica interessante para os australianos. A classe Collins poderá suplementar os submarinos movidos a energia nuclear que os militares adquirirão
Sobre o acordo AUKUS, esta é uma ótima maneira para a Marinha ser relevante nas próximas décadas. A atualização da classe Collins é cara, mas o governo acha que o investimento vale a pena. Os australianos estão copiando o manual chinês. Na década de 1990, no início dos anos 2000, a estratégia política externa da China era esperar e esconder a força. Xangai se concentrou no que chamou de sistema de armas assimétricas assassinos nas como submarinos. Curiosamente, a Austrália está optando por maneira semelhante de suas forças armadas relativamente pequenas conseguirem se manter sem gastar muito. Usar armas assassinas, mas se contra os chineses faz sentido. A classe Collins pode preencher o vazio até que o AUKUS entre em pleno vigor com a chegada dos barcos movidos a energia nuclear. Devido à sua necessidade de impulsionar sua economia voltada para a exportação, a Austrália deve proteger suas rotas marítimas. Os submarinos podem cumprir essa tarefa. É uma coisa boa que o governo australiano esteja olhando para o futuro. A China só vai ficar mais beligerante. Os australianos estão cientes de que a região está se tornando mais volátil. Com incidentes internacionais como o incidente do sinalizador do helicóptero com os chineses, a diplomacia deve ser apoiada por forças armadas. Se a Austrália quiser proteger a economia e focar em exportação de recursos naturais para o mercado faminto no leste asiático, a classe Collins também ajudará a manter a indústria de defesa da Austrália ocupada. E esses submarinos podem preencher o vazio até que o Tratado AUKUS dê frutos. A grande reformulação militar do Canadá chegou. A política de defesa do Canadá, nosso norte forte e livre, descreve planos ambiciosos para modernizar as forças armadas canadenses, enfatizando a segurança do Ártico, a cooperação do NORAD com os Estados Unidos de tecnologias avançadas como guerra cibernética e drones. No entanto, o sucesso da política depende da superação do subfinanciamento crônico dos desafios de recrutamento e retenção e de um sistema de compras historicamente ineficiente. Embora o aumento dos gastos com defesa e o foco nos avanços tecnológicos sejam medidas positivas, abordar as questões sistêmicas e equilibrar os compromissos da aliança com a autonomia estratégica são cruciais para que o Canadá aprimore efetivamente suas capacidades militares e proteja seus interesses nacionais em um cenário global em mudança. A política de defesa recentemente revelada pelo Canadá, nosso norte forte e livre, marcou uma mudança fundamental nas prioridades estratégicas do país, enfatizando o fortalecimento das forças armadas canadenses para lidar com ameaças emergentes, particularmente nas regiões do Ártico e da América do Norte. Esta política descreve iniciativas-chave, incluindo investimentos significativos na segurança do Ártico e da América do Norte, colaboração com os Estados Unidos para a modernização do NORAD e a transformação do exército canadense em uma força de combate tecnologicamente avançada. Embora esses objetivos sejam louváveis, o sucesso da política depende do enfrentamento de desafios de longa data dentro da estrutura de defesa do Canadá. O foco na política em reforçar a segurança do Ártico e na América do Norte é oportuno, dado o crescente interesse geopolítico dos recursos na posição estratégica do Ártico. A mudança climática tornou áreas ainda inacessíveis, navegáveis, atraindo a atenção de potências globais como a Rússia e a China. O compromisso do Canadá em investir em novas capacidades e equipamentos visa afirmar a soberania e proteger os interesses nacionais nessas regiões. No entanto, a eficácia dessa iniciativa depende da alocação oportuna e eficiente de recursos, bem como desenvolvimento de infraestrutura para apoiar operações militares nas duras condições do Ártico. Colaborar com os Estados Unidos para modernizar o North American Aerospace Defense Command de NORAD é um movimento estratégico para aprimorar a defesa continental. Espera-se que os esforços de modernização abordem ameaças avançadas, incluindo mísseis e pressão e incursões aéreas sofisticadas. Esta colaboração ressalta a importância de uma estratégia de defesa unificada na América do Norte. No entanto, também necessita de um equilíbrio cuidadoso entre responsabilidades compartilhadas e soberania nacional, garantindo que as prioridades de defesa do Canadá sejam adequadamente representadas e abordadas dentro da parceria. Transformar o exército canadense em uma força de combate tecnologicamente avançada é essencial no cenário da guerra moderna. A política enfatiza a aquisição de tecnologias de ponta, como sistemas avançados de vigilância, veículos aéreos não tripulados, capacidade de defesa cibernética. Embora essa transformação seja crucial, ela deve ser acompanhada por programas de treinamento abrangentes para garantir que o pessoal seja proficiente na utilização de novas tecnologias. Além disso, o processo de aquisição deve ser simplificado para evitar atrasos e estouros de custos que historicamente têm atormentado as aquisições de defesa canadense. Apesar das iniciativas prospectivas delineadas em All North, Strong and Free, a política deve enfrentar desafios duradouros que podem impedir sua implantação. O subfinanciamento crônico deixou o exército canadense lutando com equipamentos e infraestrutura desatualizados. A promessa do governo de aumentar os gastos com defesa para atingir a meta de 2% do PIB da OTAN até 2032 é um passo à direção certa.
Mas o cronograma prolongado levanta preocupações sobre a imediatez de abordar as deficiências atuais. Problemas de recrutamento e retenção agravam ainda mais os desafios do exército canadense. Os militares enfrentam dificuldades para atrair novos talentos e reter pessoal experiente, o que leva a unidades com falta de pessoal a maior tensão operacional. Para mitigar isso, a política deve incorporar estratégias para aumentar o apelo das carreiras militares, como oferecer remuneração competitiva, melhorar as condições de vida e fornecer caminhos claros de progressão na carreira. Além disso, o sistema de aquisição do exército canadense tem sido criticado por ineficiência e falta de transparência. Projetos passados sofreram atrasos significativos e estouro de orçamento, minando a prontidão operacional dos militares. A implantação da reforma de aquisições é essencial para garantir que o exército canadense possa adquirir os equipamentos e a tecnologia necessários prontamente e dentro das restrições orçamentárias, embora a colaboração com aliados, particularmente os Estados Unidos, seja uma pedra angular da estratégia de defesa do Canadá. É imperativo manter a autonomia estratégica. A dependência excessiva de alianças pode levar a vulnerabilidades, especialmente se as prioridades aliadas mudarem. O Canadá deve investir em capacidades que permitam operações independentes quando necessário, garantindo que os interesses nacionais sejam mantidos sem dependência devida de parceiros externos. Além disso, conforme a dinâmica do poder global evolui, o Canadá deve reavaliar seu papel dentro de alianças internacionais como a OTAN. Os engajamentos devem ser alinhados com os interesses nacionais, evitando a extensão excessiva em regiões onde as apostas estratégicas canadenses são mínimas. Uma abordagem focada permitirá que o exército canadense concentre recursos na defesa da pátria e contribua efetivamente para a segurança coletiva em áreas de relevância direta. Norte, Strong and Free apresenta uma visão abrangente para fortalecer a postura de defesa do Canadá em resposta às ameaças emergentes. A ênfase da política da segurança do Ártico, modernização do know-how e avanço tecnológico é bem fundamentada. No entanto, seu sucesso dependerá do enfrentamento de desafios persistentes relacionados ao financiamento pessoal e aquisição. Ao implementar reformas e manter uma abordagem equilibrada na colaboração e autonomia, o Canadá pode aprimorar suas capacidades militares e salvaguardar seus interesses nacionais com um ambiente de segurança global cada vez mais complexo. A prova de sanções pergunta como a máquina de guerra da Rússia se mantém abastecida. Como a Rússia está mantendo sua indústria e sistema financeiro à tona? Pergunta. Usando as ferramentas que terroristas, crime organizado e traficantes de drogas aperfeiçoaram ao longo de décadas para escapar da vigilância de autoridades da Europa e América do Norte. Um relatório recente da Royal United Service Institute detalhou as contribuições de estrangeiros para a produção de veículos aéreos não tripulados. VANT russo Orlan 10. O Orlan 10 é um drone de vigilância básico projetado para localizar forças ucranianas e retransmitir sua posição para atiradores, lançadores de mísseis, artilharia e aeronaves, que podem responder rapidamente antes que os ucranianos se reposicionem. O Orlan 10 também suprime missões de defesa aérea inimiga, usando sensores e contramedidas eletrônicos para localizar e atingir sistemas de mísseis terrestres. Embora essas missões sejam básicas, de maneira que seriam inteligíveis para um oficial de artilharia na frente ocidental da Primeira Guerra Mundial, a tecnologia que permite que a aeronave funcione é bastante avançada. Analistas de exemplares abatidos do Orlan 10 revelou que ele está abarrotado, um termo técnico, de microeletrônicos ocidentais, a maioria dos quais está sujeita a rígidos controles de exportação. A Rússia pode produzir algum desses componentes por conta própria, mas não o suficiente para suprir a demanda. O contrabando fecha a lacuna. Ao longo dos anos, a Rússia desenvolveu uma vasta rede de empresas de fachada com peso legal e financeiro suficiente para lidar com a aquisição de tecnologia estrangeira. Esse esforço é liderado pelo Centro de Tecnologia Especial da Rússia, STC, que desenvolve, adquire e integra tecnologia nos sistemas militares mais sofisticados da Rússia. A STC está intimamente ligada ao governo russo e à base industrial de defesa, e como tal tem sido severamente sancionado pelo Ocidente. No entanto, a STC também está concentrada com empresas não sancionadas que estão conectadas a uma ampla gama de fornecedores internacionais. Isso permitiu que uma engrenagem importante da base industrial de defesa russa comprasse tecnologia estrangeira de uma variedade de fornecedores que operam na China, Ásia Central e outros lugares. O problema é exacerbado porque muitas empresas ocidentais continuam a operar na Rússia, embora não geralmente
indústrias sujeitas a controle de exportação. Isso turva as águas em relação aos fluxos de bens de dinheiro, tornando possíveis para a Rússia continuar a importar bens ilícitos. No entanto, os mesmos mecanismos e tecnologias que permitem aos Estados Unidos caçar terroristas e cartéis de droga também podem ser usados para caçar contrabandistas russos. O relatório russo identificou empresas em vários países que atuaram como canal para a tecnologia. Essas empresas agora estão sujeitas a sanções dos Estados Unidos. Da mesma forma, investigadores financeiros do Departamento de Tesouro e outros lugares podem identificar fluxos financeiros ilícitos e fechar certas vias de fornecimento. Nenhum dos lados tem armas mágicas. Ambos os lados devem modificar suas táticas conforme a guerra evolui. Podemos tirar duas lições dessa história. A primeira é que as ferramentas e técnicas usadas por organizações não estatais para sobreviver e prosperar também podem funcionar para grandes potências. As autoridades russas não estão fazendo nada que terroristas e o crime organizado não tenham feito antes. A questão não é tanto uma questão de determinação do Ocidente, mas sim de engenhosidade daqueles que buscam escapar da vigilância dos fluxos comerciais e financeiros. Os retornos ao contrabando e à lavagem de dinheiro são tais que alguém em algum lugar sempre achará que vale a pena infringir a lei. Os caminhos que as drogas e o dinheiro das drogas trilharam são bem conhecidos pelas autoridades da América, Europa e Rússia, e ainda assim permanecem robustos. No entanto, como o relatório indica, um trabalho de detetive inteligente pode encontrar e atingir essas redes, deixando-as abertas a sanções e possível destruição. A segunda lição é que a base do Estado de Defesa moderna é necessariamente uma base do Estado de Defesa transnacional. Até certo ponto, esse tem sido o casco desde a Revolução Industrial, mesmo antes. Muitos poucos países, historicamente, tiveram a capacidade de obter componentes militares de fonte única dentro de suas fronteiras. Na Segunda Guerra Mundial, até mesmo a poderosa base industrial de defesa americana obteve designs e componentes de aliados como a Inglaterra e neutros como a Suécia. A produção de equipamentos militares modernos requer técnicas e componentes especializados que tornam o comércio internacional uma necessidade, não um luxo. Se a Rússia tivesse sido completamente cortada das redes de comércio global, esta guerra já teria acabado. Não sabemos o que acontecerá a seguir, em grande parte porque o foco da comunidade de inteligência dos Estados Unidos na guerra Ucrânia-Rússia, juntamente com os associados do mundo de língua inglesa, Departamento de Justiça dos Estados Unidos, está agora sob considerável questionamento. No entanto, as guerras de interdependência armamentistas são como quaisquer outras guerras. Elas envolvem trabalho duro e inovação de ambos os lados, com sucesso e contratempos ao longo do caminho. O fato de a Rússia conseguir manter sua máquina de guerra viva é um problema para o Ocidente, mas o fato de o Ocidente ter conseguido dificultar o trabalho da Rússia é um problema para Moscou. A extensão em que os sistemas de sanções e vigilância permanecerão no pós-guerra influenciará significativamente o crescimento e a prosperidade futuros da Rússia. O primeiro submarino do mundo com mísseis antiaéreos pode ser desenvolvido na Alemanha. A Alemanha está levando a defesa submarina ao novo patamar com o desenvolvimento de um sistema de armamento inovador que permite aos submarinos se defenderem de ameaças aéreas sem precisar emergir. O sistema interativo de defesa e ataque para submarinos, criado pela ThyssenKrupp Marine System e Geo Defense, introduzirá uma capacidade revolucionária de proteção para submarinos e suas tripulações. A Bundeswehr e as Forças Armadas Alemãs recomendou o desenvolvimento do IDAS por meio de um contrato assinado no final de 2024. O parlamento alemão aprovou um pacote de financiamento de 5 bilhões de dólares para a construção de 4 submarinos avançados tipo 212 CD, que serão equipados com o sistema IDAS. Desse orçamento,
26 milhões de dólares foram destinados para concluir o desenvolvimento e a qualificação do IDAS. O IDAS é um sistema de mísseis guiados projetado especificamente para submarinos. Ele permite que os submarinos enfrentem ameaças aéreas como helicópteros de caça submarinos enquanto permanecem submersos. Para isso, utilizam um míssil guiado por cabo de fibra ótica equipado com um buscador infravermelho. O míssil é lançado por meio de um tubo lançador de torpedos e, ao alcançar a superfície, o operador pode guiá-lo com precisão até o alvo, utilizando dados em tempo real provenientes do submarino. Diferentemente das defesas submarinas tradicionais, que dependem de furtividade ou de mergulhos em grandes profundidades, os IDAS oferecem uma proteção ativa contra detecção e ataques. Antes, submarinos equipados com mísseis antiaéreos portáteis precisavam emergir para utilizá-los, expondo-se às forças inimigas. O míssil IDAS é baseado no míssil do ar IRIS-T, desenvolvido pela GL Defense. Ele possui aletas dobráveis e armazenado em um container ejetável do tamanho de um torpedo pesado padrão. Cada míssil é lançado para um sistema de pistão integrado ao container. Esse design permite uma fácil integração em novos submarinos como tipo 212 CD, além de adaptações em embarcações já existentes. O sistema também inclui uma nova unidade de ejeção que permite às tripulações dos submarinos lançarem mísseis sem revelar sua posição por meio de sensores montados em mastros ou emergirem. Ao permanecer submerso durante os combates, os submarinos conseguem manter uma vantagem de furtividade. O desenvolvimento do IDAS começou no início dos anos 2000. E o primeiro teste de lançamento submarino foi realizado com sucesso em 2006. O sistema recebeu o Prêmio Nacional de Tecnologia de Defesa em 2007. Os planos iniciais eram reequipar o sistema em submarinos já existentes e implantá-los em 2014, mas o projeto sofreu um atraso de uma década. Em dezembro de 2004, o parlamento alemão aprovou um financiamento necessário para reativar e concluir o projeto. Agora, o sistema IDAS está a caminho de fazer sua estreia operacional de submarinos tipo 212 CD, cuja entrada em serviço está prevista para o início da década de 2030. A ThyssenKrupp Marine Systems destacou a crescente dificuldade que os submarinos enfrentam para permanecerem indetectáveis devido aos avanços da guerra antissubmarina aérea. Navios de superfície modernos costumam ser equipados com helicópteros armados com torpedos e sistemas de sonar capazes de localizar e destruir submarinos rapidamente. Os métodos tradicionais de defesa, como se esconder em camadas oceânicas ou mergulhar em profundidades maiores, já não são suficientes contra sistemas de detecção avançados. Oliver Burkhardt, CEO da ThyssenKrupp Marine Systems, declarou que o sistema aumentará a segurança das tripulações e embarcações em ambientes operacionais desafiadores. Os submarinos tipo 212 CD equipados com IDAS estarão entre os mais avançados do mundo. O Escritório Federal de Tecnologia e Aquisições de Defesa da Alemanha tem sido um parceiro-chave no projeto. Pesquisadores divulgam grau de devastação de bombas de 900 kg enviada por Trump para Israel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que seu governo havia suspendido as restrições à entrega de bombas aéreas de 900 kg para Israel. Benjamin Netanyahu agradeceu a Donald Trump por suspender as restrições à exportação de 1.800 bombas MK-84 para Israel. Anteriormente, Joe Biden pôs uma proibição simbólica às entregas de MK-84 para Israel em maio passado. Em meio ao uso pesado de munições pela Força Aérea de Israel para arrasar Gaza, pesquisadores do FXB Center for Health de Harvard descobriram que no outono passado, entre 7 e 17 de novembro de 2023, Israel lançou 592 MK-84S dentro do alcance da infraestrutura hospitalar crítica. O estudo descobriu que as bombas podem matar pessoas a 360 metros do ponto de detonação e causar ferimentos à distância de até 800 metros. Dos três
Dos 36 hospitais de Gaza, 9 tinham pelo menos uma carteira MK-84 em alcance letal. 2 com 21, 23 carteiras. Ao todo, 38 bombas foram lançadas em um raio de 800 metros, identificado por Israel como uma zona de evacuação. Entre o final de 2023 e meados de 2024, a Força Aérea de Israel lançou mais MK-84 e outras munições na faixa de 365 km² do que a tonelagem combinada lançada em Londres, Hamburgo e Dresden na Segunda Guerra Mundial, atingindo uma série de alvos civis, incluindo hospitais, mesquitas e as 3 igrejas de Gaza. Acredita-se que o intenso bombardeio de Israel e Gaza tenha matado cerca de 33 mil palestinos nos primeiros 100 dias de guerra, mais pessoas per capita do que qualquer conflito desde o genocídio de Ruanda em 1994. Fabricantes de armas norte-coreanos sancionados encontram nova cobertura na sombra da Rússia. Um notório fabricante militar norte-coreano que vende seus produtos internacionalmente continua ativo e está expandindo seu catálogo apesar de sanções internacionais, mostrando a investigação da Defense News. É apenas a ponta de uma vasta rede global de obscuras empresas de fachada que o regime de Kim Jong-un usa para vender armas no exterior e adquirir componentes para seus programas militares em casa. Após um veto russo, o Conselho de Segurança da ONU, a Coreia do Norte pode estar tentando expandir essas operações significativamente. A Global Communication, ou GLOCOM, está na mira das Nações Unidas desde muitos governos ocidentais desde 2016. A empresa vende equipamentos avançados de rádio militar, componentes de mísseis, sistemas de comando e controle. Mais significativamente, ela também foi identificada pela ONU como uma fachada para a Reconnaissance General Bureau de Pyongyang, a Agência Central de Inteligência da Coreia do Norte. O site continua online hoje, continua a haver mudança. Em 2004 foi atualizado com um novo produto, um sistema de telemetria para mísseis. A página do produto ostenta as especificações técnicas do dispositivo e apresenta uma fotografia do dispositivo de cor alumínio sobreposta a uma foto de estoque de um foguete decolando para o espaço. Em um press release de 10 de maio de 2004, a GLOCOM fez referência às lições aprendidas na guerra da Ucrânia como sendo cruciais para o desenvolvimento de novo transmissor de dados. Em particular, como podemos ver na guerra da Ucrânia, a vigilância e reconhecimento usando vários meios de vigilância não tripulados, bem como o ataque por drones e mísseis, estão se tornando processos essenciais em todas as operações militares, escreveu a empresa. Refletindo essas demandas, o transmissor de dados de banda larga GR8422 foi introduzido, de acordo com os fabricantes. Este transmissor de dados pode ser instalado em várias plataformas, como jatos de combate, drones e navios, lançadores, tanques, veículos blindados, etc. Em nenhum lugar é claro a qualquer menção à conexão com a Coreia do Norte em materiais promocionais. A GLOCOM fez grandes esforços para expurgar quaisquer sinais de sua verdadeira origem, até mesmo borrando a escrita coreana em fotos de produtos e usando locais fictícios. O regime norte-coreano opera uma rede de provavelmente centenas de entidades semelhantes espalhadas pelo mundo para contornar sanções internacionais pela comunidade internacional, incluindo o Conselho de Segurança da ONU, a serviço da busca da família Kim por armas de destruição em massa. Os mercados-alvo são países envolvidos em conflitos ativos e frequentemente estão sob embargo de armas, como a Coreia do Norte, fornecendo a governos que precisam rapidamente de equipamentos baratos. Grupos de insurgência, até mesmo contratantes militares privados, também são clientes em potencial, disse Robert Shaw, diretor do programa Export Control Engine no Proliferation Programa no James Martin Center for no Proliferation Studio, sediado na Califórnia. Minha impressão é que o governo norte-coreano fez um esforço para aumentar seu comércio de armas, acrescentou. Obter dinheiro vivo é considerado uma das principais prioridades do regime e o Estado administra vários empreendimentos que se envolvem em vendas de armas, obras de construção em lugares como Zâmbia, serviço de TI para empresas americanas desavisadas por meio da representação de cidadãos americanos ou crime organizado que envolve hackers brancos, hackear bancos e fabricar e vender drogas como heroína. Chad disse que a nova mensagem da GLOCOM de anunciar dispositivos de alta tecnologia é um passo significativo e um jogo de bola totalmente novo em relação à montagem de rádios relativamente simples. Para que eles estão comercializando isso? Pergunta. Isso abre todo um conjunto de perguntas. Ele se perguntou. Isso está entrando mais no território dos grandes clientes.
O site da Glucom alega que a empresa foi fundada em 1996, embora seja impossível verificar essa data de forma independente. De acordo com a cronologia oficial, ela começou com o objetivo de modernizar sistemas de radar antiquados em casa. A empresa parece estar conectada a uma empresa chamada Pan Systems, operando em Singapura e fundada no mesmo ano. De acordo com a investigação da Uni, banco de dados de sanções, a Pan Systems Singapore logo abriu um escritório na capital norte-coreana de Pyongyang. Em uma entrevista com especialistas da ONU, citada em um relatório de 2017, bem como declarações públicas, o proprietário da empresa disse que foi abordado por um representante norte-coreano no final dos anos 90 e pensou que parecia uma boa ideia na época facilitar o comércio. Naquela época, a Coreia do Norte ainda não estava sujeita às extensas sanções internacionais que lhe foram impostas após seu primeiro teste nuclear em 2006. A Pansista alegou em 2017 que não tinha mais veículos com escritório norte-coreano e havia saído da Coreia do Norte quando as sanções foram impostas em 2007. De fato, os especialistas avaliaram que a Pansista em Pyongyang é administrada pela agência de inteligência norte-coreana RGB. No entanto, a diretora da Glocom, Hyang Soo-nil, uma mulher na casa dos 60 anos e ela mesma, um agente da RGB, viajou para Singapura repetidamente de 2010 a 2016 para se encontrar com o chefe da Pansys, também fazendo paradas na Malásia para se encontrar com outros representantes da Glocom, revelou o relatório da ONU de 2016, sugerindo que um certo nível de cooperação provavelmente ainda existia naquela época. De acordo com o painel de especialistas da ONU criado pelo Conselho de Segurança para investigar a evasão de sanções e os programas de armas de destruição em massa da Coreia do Norte, o chefe da Pansys disse que as visitas da senhora Hyang a Singapura estavam relacionadas a um problema de saúde. Autoridades da Malásia disseram ao painel que a Glocom nunca operou na Malásia, apesar do endereço reivindicado pela empresa no distrito de Little India ou Kuala Lumpur. No entanto, a ONU disse que ela e as autoridades da Malásia rastrearam vários cidadãos norte-coreanos conectados à Glocom, que estavam ativos na Malásia ao mesmo tempo, bem como empresas na fachada associadas que estavam registradas no mesmo endereço e fizeram transferências bancárias em nome da Glocom e da Coreia do Norte. A Malásia serviu como viveiro para a evasão de sanções norte-coreanas no passado. Os países historicamente tinham laços comparativamente calorosos e muitos cidadãos e empresas de fachada da Coreia do Norte estavam sediados lá. A MKP, uma das maiores redes de empresas norte-coreanas no exterior que fazem de tudo, desde construção até a administração de hospitais, está sediada em Kuala Lumpur. No entanto, nos últimos anos, especialmente após o assassinato do meio-irmão de Kim Jong-un com um veneno nervoso no aeroporto internacional de Kuala Lumpur em 2017, as relações entre os países esfriaram significativamente. A Malásia reprimiu a atividade norte-coreana dentro de suas fronteiras desde então e implementou leis de controle de exportação de última geração para neutralizar o comércio ilícito. Um tempo em 2016, depois que as Nações Unidas entraram em contato com as empresas de fachada da Glocom na Malásia para obter informações, parecia que a empresa poderia cair na lata do lixo da história, como muitas outras empresas de fachada norte-coreanas antes dela e depois. Seu site foi retirado do ar e as menções a ela foram apagadas na internet incomumente. No entanto, ela retornou apenas um ano depois com um catálogo de produtos atualizado e um design renovado. Na cronologia oficial da empresa está escrito que o ano de 2016 foi o ano mais difícil, mais inovador para a Glocom. A Glocom se diferencia de outras empresas de fachada norte-coreanas em sua persistência e na qualidade de sua presença internacional. Ela participa de feiras comerciais no Sudoeste Asiático desde 2006 e mantém um site polido, catálogos de produtos escritos em inglês razoavelmente bom e em um ponto. Até teve contas no Twitter, Facebook e YouTube, até que as respectivas plataformas as suspenderam como parte de uma repressão aos perfis norte-coreanos. Seus vídeos promocionais, de então deletados, mostravam animações dinâmicas de cenário de campo de batalha com explosões de veículos militares e apregoavam as capacidades avançadas dos produtos. Em contraste, muitos outros sites de empresas de fachada norte-coreanas parecem desatualizados, estão cheios de erros de ortografia e links quebrados. Carece de profundidade e levantam outros sinais de alerta. Suspeito que muitos negócios de transferências reais estão sendo desenvolvidos e conduzidos por meio de redes pessoais e possivelmente para assistência de funcionários da embaixada de Chao. Não está claro qual é o propósito do site como da Glocom. Ele acrescentou, dizendo que talvez fosse uma sinalização política para as forças nacionais ou para mostrar desafio no cenário mundial. Ao longo dos anos, a Glocom conseguiu fechar uma série de vendas, incluindo para
Eritreia, Síria e Etiópia. Esta última, tão recentemente quanto 2022, parece provável que mais vendas tenham ocorrido, mas simplesmente passaram despercebidas graças ao uso extensivo da Coreia do Norte de redes complicadas de remessa e pagamento para obscurecer a origem das mercadorias e o destino do dinheiro. Acordos de armas norte-coreanos semelhantes ocorreram com o Iêmen, Cuba, Egito, Rússia, Mianmar, Sudão, Irã e outros. Na venda de rádios militares para o exército etíope em 2022, uma empresa indonésia chamada Advanced Technology Facility estava envolvida no treinamento dos destinatários no uso do equipamento. A ATF havia sido exposta anteriormente por especialistas das Nações Unidas por vender o equipamento da Globecom em seu site sob uma marca diferente. Idesat, uma foto publicada na mídia etíope em novembro de 2022, mostrou o chefe do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, Marechal de Campo, Birhanu Jula, usando o que parecia um dos raios militares norte-coreanos. Nem a Etiópia nem a Advanced Technology Facility responderam ao pedido de mais informações da ONU. Mais vendas podem estar por vir, além do site ter sido atualizado recentemente. Em 2024, a Coreia do Sul informou à ONU que a Globecom persiste em vender equipamentos de telecomunicações militares fabricados pela Coreia do Norte. A invasão russa na Ucrânia e as subsequentes mudanças de geopolítica internacional abriram uma nova porta para os traficantes de armas norte-coreanos que o país pode estar tentando explorar. Rejeitados por grande parte da comunidade internacional, a Coreia do Norte e a Rússia se aproximaram nos últimos anos e Moscou usou sua posição no Conselho de Segurança da ONU para proteger Pyongyang de quaisquer novas sanções e para reverter a aplicação de medidas existentes. Empresas estatais norte-coreanas e até mesmo departamentos governamentais são frequentemente encarregados de pagar por suas próprias operações e ganhar dinheiro para o regime a todo custo, disse Chao. Se eu fosse o executivo de uma dessas corporações, eu veria isso como uma grande oportunidade, ele disse, referente à parceria estratégica em desenvolvimento entre Pyongyang e Moscou. No ano passado, a Rússia vetou a continuidade da existência do painel de especialistas das Nações Unidas que monitorou a evasão de sanções e os esforços de aquisição de armas e de destruição em massa da Coreia do Norte por meio de uma década e cujos relatórios, publicados semestralmente e rotineiramente com centenas de páginas, contribuíram significativamente para lançar luz sobre as atividades da Globecom e de outras empresas norte-coreanas. A própria Rússia entrou cada vez mais na mira dos relatórios à medida que o país forjava uma parceria militar com Pyongyang e começava a comprar grandes quantidades de armas norte-coreanas para a sua guerra na Ucrânia.